São 19 horas e 21 minutos. Primeiro quero agradecer o Paulinho, né? O PC. Rapaz, essa aqui eu não tinha na coleção. Olha que bonita a camisa do Vossen, rapaz. Olha só. Muito obrigado, viu, Paulinho? Quanto patrocinador, tudo pode vir pro Galo, né? Olha que beleza, rapaz. Que maravilha essa camisa, cheia de patrocinador. Tudo que o Paulinho levou lá pro Vossen. Obrigado, viu, meu irmão? Valeu mesmo, de coração. Bom, Paulinho, explica pro torcedor do Independente. Hoje a notícia que eu já coloquei no Rápido no Ar, que você pode ser o treinador do Independente. Eu usei a palavra pode, porque como eu comentei com você fora do ar e você com a gente também, você está palavrado com o Vossen. Para quem não sabe, o Paulinho Baiano, Paulinho dos Santos, Paulinho PC, ele comandou o Acisense na primeira fase da segundona, mas o Acisense não se classificou e o Vossen passou de fase. Aí o Vossen, vendo o bom trabalho do Paulinho, o convidou para comandar o time nas quartas de final. E o Vossen eliminou simplesmente o 15 de Jaú, diante de um Zezinho Magalhães abarrotado, né? 1-0 vitória do Vossen, depois em casa também 1-0, né? 2 vitórias por 1-0. Só que aí o Vossen cruzou com a Matonense. Depois nós pegamos o Rio Branco, né? O Rio Branco, né? Eliminou o Rio Branco. E depois então, oitavas de final, o 15 de Jaú, Rio Branco. Quartas. Isso. Depois a Matonense na semifinal, 0-0 em casa e derrota por 1-0 em Matão. Você estaria palavrado, porque os diretores do Vossen gostaram do seu trabalho. Mas quando se fala em Independente, eu sei que você tem um carinho todo especial, né, Paulinho? Como é que foi esse bate-papo com o Álvaro Gaia? O Marinho eu já conversei com a direção do Independente umas 2, 3 vezes, né? Mas nunca cara de dar certo, né? Porque geralmente eu já estou empregado, então é difícil, eu costumo não fugir dos meus compromissos, né? E às vezes acaba até me prejudicando por conta disso, né? Mas eu não consigo ser diferente e aí as coisas nunca deram certo, né? E dessa vez também, quando a direção me chamou, eu conversei com o Gaia, né? E com o Marinho, acho que foi na semana passada. Mas eu tenho um compromisso ainda com o Vossen, né? Que a gente conversou de voltar para 2022, né? Vamos ver, vamos conversar. O Independente é um clube que eu gosto também, né? Como a Internacional foi minha casa por algumas temporadas, né? Me sinto bem aqui, não tenho problema com ninguém aqui. Eu acho que é um clube que eu joguei, gostei de jogar, gostei de ser treinador também na passagem que eu tive, embora a gente não tenha conseguido fazer um bom trabalho aqui, né? Mas é um time que eu gosto e vamos esperar em Deus que as coisas caminhem conforme tem que caminhar, né? 2 colocações em uma. Das conversas que você teve até hoje com o Independente, esta é a que mais te aproxima, exatamente, do clube? Essa é a que mais me aproximou pela maneira que eu fui abordado, né? Te deram atenção dessa vez, né? Quer dizer, não é o que acontece. Eu acho que eu tenho feito grandes trabalhos assim, porque às vezes eu vou para um clube que que o clube tem uma filosofia. Por exemplo, eu passei 2 temporadas no Tanabi, que era um clube de formação, né? Não era para conquistar acesso e tal. Passei 2 temporadas no Vossen, que é um clube já que busca acesso, faz investimento para tal, né? O Acisense já não é um clube assim, né? Passei no Oswaldo Cruz também, que é um time que também investe para se subir. E lá que você teve um desentendimento com o presidente, o time nas quartas de final, acabado de vencer o presidente tem que ser presidente, treinador tem que ser treinador. Quando inverte as coisas, daí não dá, né? Peitou o presidente, rapaz. A questão não sei se o Paulinho, de repente, não tem necessidade de se expor nesse sentido. Eu até entendo, né? Porque ele continua exercendo a profissão. E a gente sabe que tem que ter esse respeito, né, Edmar? Mas a questão é o seguinte, presidente, como ele quis dizer, na sua função, o presidente não deve descer no vestiário, né, Edmar? Eu acho que a posição do Paulinho foi, a meu ver, foi muito acertada. Porque o respeito você se dá e você também tem que receber. A partir do momento que contratou o profissional para exercer a função de treinador, é ele que vai, né, dirigir o time. Se está certo, ele permanece, está errado, troca. Essa filosofia, pelo menos aqui, nossa, brasileira. Então, eu acho que não deve entrar ninguém no vestiário, a não ser comissão técnica. Viu? E a segunda colocação que eu iria fazer
se porventura, eu sei que seu coração pede para você acertar com o Independente. Dá para ver que você tem essa vontade. E hoje você volta por cima. Hoje você volta com moral ao clube. Hoje a sua fala vai ser ouvida, sabe, pela diretoria. O Vossen ficaria muito chateado se você, mesmo apalavrado com o clube, acertasse com o Independente? Não, mas deixa eu amenizar a pergunta para facilitar para você. Mas essa foi boa. Foi boa. Não, só vou amenizar. Por isso que você tá vendo, é bom ter amigo, hein? Até onde tá esse acerto entre você e Vossen? É só verbal? Isso pode ser quebrado por ambas as partes? Na verdade, Tata e Edmar, onde eu passo, eu tenho muita amizade com a direção, né? Então, eu passei 2 vezes no Vossen, passei no Acisense 2 vezes, então a gente acaba se tornando muito amigo, né? E eu não gosto de quebrar a palavra que eu dou, né? Então, assim, eu combinei algumas coisas lá com a direção. Agora, futebol é dinâmico, né? Eu penso de uma forma, o diretor pensa de outra forma. Dessa vez, eu deixei já um caminho, deixei uma programação de trabalho, né? A gente está mais ou menos conversado, né? Para a gente começar o trabalho no final de janeiro, né? Então, assim, já tem um corpo, né? Eu já deixei alguns jogadores já pré-conversado, e alguns com contrato, né? Que estava comigo um ou outro que estava comigo no Acisense, né? Então, assim, as coisas lá elas estão bem adiantadas, né? Estão bem encaminhadas, né? Agora, a gente tinha um acerto para fazer agora no final do ano, a gente ia sentar de novo e conversar, né? E nessa conversa, talvez eu consiga fazer alguma coisa diferente. Pergunta, né? O que você combinou, você acabou recebendo, não ficou nada para trás? O Vossen, olha, graças a Deus, desses times que eu passei todos, eu nunca tive problema de recebimento, assim, nunca tive. Olha que bom. No próprio Acisense, que é um time que teve muita dificuldade, eu nunca tive problema. Desses times aí que eu tenho andado, ali o Oswaldo Cruz e o Vossen de Assis são 2 equipes que estão no nível ali de Novo Horizontino e Mirassol em termos de organização. Poxa! Entende? Ali o jogador é tudo CLT, né? Eles têm um centro de treinamento, então assim, são clubes que estão se preparando. Tem estrutura para subir. Tem estrutura para subir, entende? O fato de subir ou não é relativo. Então, mas em cima de subir, a gente vê todas as suas campanhas, Paulinho, toda vez você chega na muvuca para subir. Por que não sobe? 2 vezes eu cheguei com o Vossen e no finalzinho faltou um pouco de investimento, né? Eles não tinham mais... a gente precisava trazer 2 jogadores e um até era o Thiago Nonato, que tinha jogado no Grêmio Prudente, que estava em outra divisão, né? E a gente não conseguiu levar o jogador específico para aquela posição. E assim, o mata-mata ele é muito injusto, né, Edmar? O mata-mata nem sempre vence o melhor, né? Com o Vossen eu cheguei 3 vezes já, né, para subir, né? Essa foi a que chegou mais perto, né? Mas eu fiz uma semifinal, fiz uma quarta e 2 quartas, né, de final. Então, assim, quando vai para o mata-mata, o jogo é outro. Mas o que eu percebo, PC, a questão é a seguinte: eu até fiz, acho que bastante elogio pro treinador da equipe do Suzano que ficou campeão, acho que é Ricardo Costa. Ricardo Costa, muito bom. Porque, PC, a forma dele jogar, sabe, dele posicionar o time. Eu até falei pro Edmar, foi a equipe que eu via com mais possibilidade de acesso. Não tecnicamente, é lógico que era um time bom, né, para divisão, mas não tinha essa diferença para os outros tão notória para você apontar ele como uma possível acesso. Mas eu via o time jogando diferente. É um time muito objetivo. Aquela coisa que eu sempre questiono, nessa divisão, para você fazer, que seria o correto, os jogadores participar desde lá de trás, vir com essa bola dominada, para chegar na frente, com bola no chão, é lindo, é o correto, mas precisa de qualidade. E eu via que ele pulava essa etapa, ele fazia sempre uma transição direta, o time ficava muito objetivo. O time dele não estava jogando melhor, mas chegava mais vezes no gol. É esse sentido que eu disse. E aí a questão agora você percebe, Edmar,
Há quantos anos você está nessa divisão, PC? Eu praticamente 10. Depois que eu saí do Taubaté, que era na 3, né? Só trabalhei na segunda divisão. Então, 10, 12 olha, anos. não é um paraquedista Sabe tudo da dessa divisão. Conhece tudo sobre essa divisão. Está atualizado, conhece os jogadores da divisão, tem amizade com os jogadores. Monta elenco o que quiser. Então, eu gostaria de ver o PC também. trabalhando aqui no Independente. Só que em cima. É que essa divisão, desculpa cortar, essa divisão é um pouco atípica, assim, por quê? Mesmo o Ricardo, eu tenho bastante amizade com o Ricardo, nós já fizemos um monte de jogo contra aí, né? E o Ricardo, desde quando ele pegou a Portuguesa Santista, acho que ele já fez 5 ou 6 finais aí de campeonato. Então, assim, é um cara novo, né? Estuda bastante. E ele não tem dado sorte quando vai para outra divisão. Quando ele vai para a 3, ele não tem feito bons trabalhos. E daí ele volta para a segunda divisão. Mas a gente conversa, né? É muito. O próprio Pinho, que também é uma raposa, né? A gente já fez bastante jogo contra, né? O que acontece? A divisão, o jogador tem muito pouco tempo para pensar, né? Porque o jogador chega para a gente muito cru, às vezes, né? Não tem muita noção da parte tática. A parte técnica ela é muito abaixo, né? Abaixo do nível, né? E assim, a gente perde muito tempo com isso aí. E quando você traz para o jogo, é mais força do que técnica, né? Então, o jogo da segunda divisão é um jogo totalmente atípico, né? Você acha, pela sua a gente tem que experiência, ter organização, né? pelo esse tempo de experiência, vamos colocar aí 10 anos nessa divisão, você acha que o que pesa mais, a tática ou a técnica? Eu acho que a técnica ainda influencia mais. Eu acho que, para você ver, tá, vamos levar para um outro nível aí. O Ricardo, você está falando do Ricardo, eu vou dar o exemplo do Ricardo e do time do Messi lá. Os caras botam 4 jogadores, sempre os times jogam basicamente a mesma coisa. Eles botam 4-4-2, né? O Messi pega uma bola, ele dribla 2, 3, acabou a tática, a parte tática, entende? O próprio Neymar também, assim. Então, eu acho que a técnica ainda ela influencia muito. Mas eu falo nessa divisão, você não vai ter um jogador da mesma forma. Com as características de driblar 3, 4. Não. Aí a parte tática influencia. É. Agora, aquele jogador que, por exemplo, você tem um jogador de 1.000 e um jogador de 10.000, o de 10.000 vai fazer diferença na parte final do campeonato. O Paulinho, é o seguinte, você tem planos de pegar equipes maiores, concorda? Sempre tem. Você não tem medo de ficar taxado como técnico de segunda divisão? Porque o João Valim, por exemplo, vou comparar, o João Valim subiu com a Inter para a primeira divisão. Eu acho que eu já estou, viu, Edmar? Então, aí o João Valim é taxado como técnico de A3 e de A2, não é técnico de A1. Você tem medo que aconteça isso com você? Porque, olha, tem que falar, não, Paulinho é de segunda divisão. Eu acho que tudo é oportunidade, né? O próprio Ricardo, ele teve oportunidade na A3 e não vingou, né? Eu tive duas, 3 temporadas no Taubaté, meu time ficou primeiro e segundo 2 temporadas, mas não voltei mais a trabalhar na 3, né? O próprio João também foi forjado na segunda divisão aí, teve na 3, teve na 2, né? Acho que não sei se o João chegou a ter na primeira divisão. Eu acredito que não. Mas o próprio Claudemir Peixoto também teve, né? Então, Luiz Carlos Martins também teve na primeira divisão, mas não deu certo, não se firma, né? Desses aqui do nosso convívio aqui, quem mais trabalhou na primeira divisão foi o Wagner Benazzi, que que foi o que mais apareceu na primeira divisão. Agora, assim, futebol é muito, eu penso que é assim, é muito complexo, né? E a cabeça do dirigente de time grande, talvez vai levar um cara da 4ª divisão para trabalhar no Corinthians, tem um monte de etapa, né? Mas tem. É melhor que você pegar um menino aqui, um menino bom aqui do Independente e levar pro Sub-15 do Corinthians lá. Tem 30 lá. Como é que um cara que está na 4ª divisão aqui vai ser melhor do que está? Alguma coisa está errada. Mas eu tenho uma explicação até bem simples para entender, Edmar, dessa pergunta que você fez. Tem treinador que vai se adaptar melhor na divisão, como você pode colocar professor. Tem professor que dá aula do 1º ao 4º ano, tá certo? E com uma maestria monstra, ele já não vai ter o mesmo rendimento numa faculdade. Não que ele não tenha capacidade, é que ele tem mais facilidade de lidar com aquele pessoal da idade. Por exemplo, o PC vai pegar jogadores com menos experiência, jogadores com menos qualidade, mas ele vai conseguir tirar o máximo. Eu teria dificuldade nessa divisão.
Porque você já eu sou muito é exigente. exigente. É. Então você tem que ter paciência. Essa divisão Quando tem que ter você não paciência. tem a paciência, você não vai fazer um bom trabalho. Perfeito. Entendeu, Edmar? Então, de repente, o PC ele vai se dar melhor. Não estou dizendo que seja, mas ele, de repente, ele pode se dar melhor numa divisão do que em outra. Você pode pegar um treinador campeão de Série A e botar nessa última aí, não vai ter o rendimento. Porque não tem a paciência, não vai conseguir instruir o momento, sabe? Ele vai explodir e falar assim, pô, o cara não sabe dar um chute na bola. Cruzar, não sabe passar. Eu não vou desmerecer o trabalho dele de jeito nenhum, mas que o Paulista deu uma facilitada aquele dia, né? Ficou. Torcedor do Galo, ó, Você sabe que. Do Assisense, ganhou do Paulista em Jundiaí, Você tirou sabe, o Galo. aquele dia especificamente, a gente tava. O juiz que apitou aquele jogo nosso, ele apitou Vossen e Desportivo Brasil, em Porto Feliz. A gente estava nas oitavas para ir para quartas. O Brunoro e o do São Paulo lá, o gerente do São Paulo, estava no Porto Feliz. Quando nós chegamos para o vestiário, eles estavam tudo dentro do árbitro, da sala do árbitro. Aí eu olhei assim, né? Falei, pô, os caras dentro do vestiário do juiz, né? Achei estranho. Fomos pro jogo, nós estávamos ganhando de 1-0, o jogo todo. Eu tinha um time muito bom no Vossen de 2016. E nós ganhamos de todo mundo. E chegou nesse jogo, nós estávamos ganhando de 1-0. Nós fizemos 2-0. O cara conseguiu dar um impedimento que não existe. Não tinha jeito de dar um impedimento. Ele fabricou o impedimento. O juiz deu o gol e o Bandeira não deu o gol. E aí passou, perdemos eles expulsam um jogador nosso, perdemos o jogo de 3-1. Aí nós precisávamos ganhar de 2-0, porque a gente tinha vantagem do resultado. E lá nós fizemos 1-0, não conseguimos passar. Ficamos ali. Ganhamos de 1-0, precisava fazer 2. Quando foi para esse jogo, especificamente está falando, o juiz era o mesmo cara. Ele deu um pênalti para o Paulista. E teve um pênalti no Cezinho, igualzinho as duas jogadas, ele não deu. E ele estava invertendo umas faltinhas, pô. Chegou no intervalo, né? Eu peguei e fui nele assim, a hora que a gente foi começar o jogo, cheguei nele e falei. Educadamente. Falei pro senhor, é o seguinte, aquele tempo, você deu aquele pênalti, eu achei que foi, mas o nosso também foi, e você não deu, tal. Isso é questão de opinião, né? Tal, não sei o quê, PC, tá. Eu falei, olha, vou te lembrar um lance. Tá vendo esses meninos aí? Se você pode cercear a carreira deles hoje aqui. Os caras estão sofrendo, o time tem uma dificuldade danada e tal. Você lembra do jogo tal, lá contra o Desportivo Brasil? Ele falou assim, não lembro não, apito Série A de brasileiro, não vou lembrar disso aí. Arrogante. Né? Arrogante. Eu falei, não, você vai lembrar assim. Foi um jogo lá contra o Desportivo Brasil, tal, não sei o quê, tava o Brunoro no seu vestiário lá, lembrei ele, né? Aí ele falou assim, tô lembrado. Mas aquele lance lá é interpretativo, né? A Bandeira que não era o lance meu, era o lance do Bandeira. Eu falei, não, mas você poderia ter dado o gol. Bom, na hora que eu falei que os meninos estavam sofrendo, eu falei a condição do clube lá e tal, né? Ele deu aquela olhada para mim assim, eu vi que ele balançou, sabe? Você ganhou ele ali, né? Eu ganhei ele ali. Quando nós fizemos o segundo gol, ele só faltou vibrar. Ó, para fechar. Um pouquinho ele vibrava. Fechar essa primeira parte aqui, ouvindo o Paulinho. Eu levantei aqui seus números no Independente. Para quem não se lembra, o Paulinho Santos foi contratado para o lugar do Marquinhos Costa. Ele começou o trabalho em 2010, tomou 4-2 do Rádio de Mococa do Pradão. Foi demitido o Marquinhos Costa, que tinha feito um grande trabalho no Sub-20 da Internacional. Aí o Paulinho foi contratado, ficou 8 jogos no Independente, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Comandou aquele time que tinha o Piá, Neguitão, né, no ataque. E dos 24 pontos que o Paulinho disputou, ele ganhou 7, aproveitamento baixo, 29%. Teve até o derby contra a Inter no Pradão. O Leão venceu por 1-0 o gol do Dieguinho. Já no retorno não era o Paulinho técnico, era o Miro Capelosa, que pegou o Independente quando saiu o Paulinho para Fernandópolis, e ele comandou os 3 jogos finais, o Miro Capelosa. A despedida do Paulinho no comando do Independente foi com vitória. 11 de julho de 2010, 2-1 no Palmeirinha, 2 gols exatamente do Neguitão. Então, logo após a partida, ele foi para o Fernandópolis. Além do Independente, o Paulinho passou pelo Paraguaçuense, Garço, Biratã, Cascavel, Taubaté, e depois do Galo, Osasco, Tanabi, Assisense, Oswaldo Cruz e Vossen. O que você lembra daquela passagem pelo Independente há 11 anos atrás? No momento que eu cheguei, aquele ano, o Independente tinha muita dificuldade, né? Fora do campo, né? E até dentro do gramado o time era bom, tinha um zagueiro bom aí, que depois ele andou até jogando
o Giba, Gilberto né? Alemão. Gilberto era muito bom jogador. O time tinha um Rocha, um volante também que tinha bastante. Jogou no Flamengo. O time era um time razoável. Mas não tive não tenho boas lembranças por conta do resultado que não foi o que a gente esperava, né? Mas faz parte da vida. Eu acho que foi uma passagem que eu conheci. Eu ainda tinha vindo da Série A3, né? Estava conhecendo a divisão, né? Exato. Hoje eu tenho uma outra leitura da divisão e graças a Deus tenho feito trabalhos bons por onde eu tenho passado, né? Para fechar, acompanhou o trabalho do Peterson. Gostou o Peterson, técnico do Independente, que levou o Galo até as quartas de final. Foi eliminado pelo campeão da Segundona, União Suzana, e com 2 empates. O Independente não perdeu para o campeão. Eu vi os 2 jogos aí, porque a gente talvez se cruzasse, né? Então eu vi os 2 jogos, achei um time bem postadinho, né? Acho que é um treinador jovem que certamente vai ter um futuro promissor. E agora, futebol, assim, tem que gostar, né, Edmar? Vida de treinador, o Luiz Carlos Ferreira costumava falar que a gente tinha que ter poupança, porque nunca sabe quanto tempo vai ficar em casa, né? Porcentagem de acerto com o Independente para a gente ir para o intervalinho. Não, nada de concreto, né? A gente só teve uma primeira conversa, o Gaia expôs aquilo que ele pensava, o Marinho também, eu também disse aquilo que eu pensava. Primeiro eu tenho que resolver a minha vida, né, lá com o pessoal do Vossen. Eu acho isso justo, né, que a gente tenha uma conversa de bom nível, né, pra gente resolver as coisas, e depois a gente faz o que tem que fazer. Como chama seu filho que vai para a faculdade? Davi. Ô, Davi, chega pro papai hoje à noite, abraça o papai. Tá com quantos anos? Quantos anos? Chama o papai. Davi tem 19. 19, papai. Chama o pai. Chama o pai no canto e fala assim: pai, vou dar um abraço aqui. Pô, pai, queria tanto você perto de mim aqui em Limeira. Sabe, pô, papai, fica O Davi aqui. eu acho que não quer, viu, Edmar? Pra não pegar no pé. Davi não quer. Então tá bom, essa foi a primeira parte.